Boa noite a todos e bem-vindo de volta. Hoje estamos em Atos capítulo 13, chegando quase à metade do nosso estudo desse livro importante sobre a história da igreja primitiva. Hoje, Atos capítulo 13. Antes de começar a leitura, algumas observações de modo geral sobre o que nós temos aqui. Sabemos que Jesus sempre tinha intenção para os apóstolos levarem a palavra para o mundo, inclusive para outras nações. Ele falou algumas coisas nos evangelhos, mais ainda quando ele deu a comissão para os apóstolos em Marcos 16 e Mateus 28, de fazer discípulos de todas as nações. Capítulo 1 do livro de Atos, ele falou que a pregação seria feita em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas eles demoraram para entender na prática isso, até que em Atos capítulo 10, Deus foi bem claro com Pedro, mostrando para ele que era, de fato, para levar esta mensagem para pessoas de outras nações. Enquanto isso estava acontecendo, e os apóstolos ainda digerindo as palavras do Senhor, também houve a perseguição que forçou muitos dos cristãos em Jerusalém a se espalharem para outros lugares. Então, por este motivo, a palavra chegou a Samaria, chegou a Antioquia e de vários outros lugares, como já temos visto no capítulo 8 e capítulo 11. A conversão de Cornélio, como falei, foi um ponto principal. E agora no capítulo 13, o Espírito Santo comunica diretamente com os irmãos em Antioquia, dizendo que devem separar alguns dos pregadores que estavam naquela igreja para levar a mensagem para outras terras. E assim começamos a história desta primeira viagem de Barnabé e Saulo, mais conhecido como Paulo, para nós. Então é isso que nós vamos observar agora no capítulo 13. Vamos iniciar com a leitura aqui do versículo de 1 ao 3, e depois as primeiras perguntas. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separe-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Ok, a primeira pergunta para Beca. Quais homens foram citados por nome como mestres na igreja de Antioquia? Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém e Saulo. Ok, exatamente. Então, menciona esses 5 que nós poderíamos entender como mestres, professores, evangelistas que estavam trabalhando com aquela congregação. É uma igreja, obviamente, abençoada com bastante capacidade, homens realmente capazes de declarar a palavra. E a pergunta 2 para Jonathan: o Espírito Santo chamou quais desses 5 para um outro trabalho? Barnabé e Saulo. Exatamente, Barnabé e Saulo. Lembrando que Barnabé já foi introduzido no capítulo 4 pela sua generosidade, surgiu novamente quando falou sobre o papel dele em Antioquia, e que ele achou Saulo, levou Saulo para ajudar no trabalho em Antioquia. Ele e Saulo foram enviados para levar as ofertas para ajudar os irmãos na Judeia, isso no capítulo 11. Voltaram para Antioquia no capítulo 12, levando mais um irmão junto, e agora o Espírito Santo pediu para eles saírem para outro trabalho. Ok, lendo um pouquinho mais aqui do versículo 4 em diante. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu de nome Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente.
O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Porém, o mago, Elimas, e é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda a justiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, mas não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creio, maravilhado com a doutrina do Senhor. Ok, sobre esse trecho, a próxima pergunta aqui, número 3, para o Léo. Barnabé e Saulo ensinaram nas sinagogas em qual ilha? Chipre. Exatamente, a ilha de Chipre. E só para facilitar um pouquinho, coloquei aqui um mapa. Esse mapa encontra numa das publicações no nosso site de Estudos da Bíblia. Vocês podem perceber que Chipre, eles saindo de Seleucia, chegaram a Salamina, a primeira cidade de Chipre, e diz que atravessaram a ilha para depois chegar em Pafos. Mas foi em Salamina que eles entraram já nas sinagogas, pregando nesse lugar. E pergunta número 4, Benita, só mais uma observação que eu esqueci aqui. Coloquei aqui sobre Barnabé. Barnabé era de Chipre. Quando ele foi introduzido no capítulo 4, como José, que recebeu o nome de Barnabé dos apóstolos, diz que ele era natural de Chipre. Agora ele vai com Saulo para Chipre, e a sua segunda viagem, que começa no final do capítulo 15, Barnabé vai novamente para Chipre. Então ele tem um vínculo especial, por ser a ilha onde ele foi criado. Agora, Benita, número 4, qual outro discípulo estava com eles? João. Ok, João, que também é conhecido como Marcos, ele havia os acompanhado desde Jerusalém, disse no capítulo 12, versículo 25, que eles levaram também João, chamado Marcos, e agora ele acompanha no início dessa primeira viagem. E pergunta número 5, José Pedro, quem foi o falso profeta nesta ilha que atrapalhou o trabalho de Barnabé e Saulo? Olha, conforme o versículo 6 do capítulo 13, fala que é chamado de Bar Jesus, né, que praticava magia e era falso profeta. Só que eu fiquei com uma dúvida em relação ao versículo número 8, onde fala que, mas Elimas, no caso, né, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé, o procônsul. Assim, pelo que a gente vê no versículo 6, é Bar Jesus. Agora, por exemplo, quando cita esse Elimas aí, eu fiquei na dúvida, é a mesma pessoa? Acredito que seja, sim, a mesma pessoa, e que está dando aqui uma outra forma do nome, que eu não procurei pesquisar sobre a origem das palavras em si, mas como diz que ele praticava magia, versículo 6, e depois chama de mago no versículo 8, e comenta até sobre a tradução do nome. Acredito que seja realmente a mesma pessoa. Sim. Ok, obrigado pela ajuda aí nessa pergunta. E pergunta número 6, Josias, qual foi o nome do procônsul em Pafos e qual milagre levou este homem a crer na palavra de Paulo e Barnabé? O nome dele é Sérgio Paulo, e o milagre foi a cegueira temporária imposta a Elimas, demonstrando o poder de Deus. Ok, exatamente isso. Ele ficou admirado, creio, por causa desse milagre que foi realizado por Saulo. Ok, continuando um pouquinho a leitura do 13 ao 15. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram a Perge da Panfilha. João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém.
Mas eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se vocês têm alguma palavra de consolo para o povo, falem. Então agora eles vão atravessar a ilha para chegar nessa cidade de Pafos, e depois disso, desculpa, já atravessaram a ilha. Agora, saindo de Pafos, eles pegam um navio e vão até outro lugar. Ele fala aqui que chegaram a Perge da Panfilha. Quando isso aconteceu, Bruno, quem voltou a Jerusalém? E os outros dois continuaram até qual cidade? João Marcos voltou para Jerusalém, enquanto Paulo e Barnabé chegaram a Perge, na Panfilha. Ok? E depois continuaram até Antioquia, a Pisídia. Que, novamente, pode olhar aqui no mapa e perceber que Panfilha é aquela região, Perge é a cidade de Porto, e Antioquia é uma cidade do interior, subindo até para a região que está marcada aqui como Galácia, praticamente na divisa com Frígia. E lembrando que isso não é a mesma Antioquia de onde saíram. Inclusive, pode olhar no mapa, aqui bem do lado direito, tem a cidade de Antioquia da Síria, que é de onde eles saíram nessa viagem, e agora chegando em Antioquia da Pisídia. E já comentei que houve, se não me engano, 16 cidades com o nome de Antioquia, espalhados naquela região, que foi dominado numa época pela família dos Seleucidas. Antíoco foi um dos governantes ou reis entre esse povo dos Seleucidas. Então, Antioquia da Pisídia, onde estamos agora nessa parte da história. E a pergunta número 8, só depois da leitura aqui, Rosana, deixa-me ler um pouquinho mais. Começando no 16, diz: Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Israelitas e todos vocês que temem a Deus, escutem. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso. Suportou os maus costumes do povo durante uns 40 anos no deserto, e havendo destruído 7 nações em Canaã, deu essas terras como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então, eles pediram um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. E isto durante 40 anos. E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. Antes da manifestação dele, João pregou um batismo de arrependimento a todo o povo de Israel. Quando João estava completando a sua carreira, disse: Quem vocês pensam que sou? Não sou aquele que vocês esperam, mas depois de mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desamarrar as sandálias. Ok, sobre esse trecho, pergunta número 8, Rosana, 3 partes aqui, sobre esse início da mensagem na sinagoga. Primeiro, quem falou? Saulo. Foi Saulo que falou. Agora, resumidamente, e ele fez resumidamente mesmo, mas quais são os pontos principais do resumo que ele faz da história do povo de Israel? Ele fala sobre as promessas de Deus a respeito de Jesus Cristo. Ele fala que o Jesus cumpriu todas as promessas, mas que o povo matou, né, o Salvador, matou a Jesus. Ok, eu vou ser um pouco menos resumido, talvez, na minha resposta aqui, que ele fala sobre o povo a partir do tempo que estava no Egito. Achei interessante a frase que ele usa, que Deus exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito. Então, foram escravos.
exaltados no sentido de uma comunhão especial com Deus que os egípcios não tinham. Levou o povo, depois do sofrimento no deserto, até a terra prometida, entregou essa terra, mandou juízes, ele diz, até Samuel. Samuel escolheu Saul, o Deus por meio de Samuel, e Davi. E agora chegamos à terceira parte da pergunta, Rosana. Nesse resumo, ele chegou a falar sobre qual pessoa principal? Sobre Jesus Cristo. Exatamente. Jesus como descendente de Davi. Então ele está trazendo toda essa história para chegar à pessoa principal. E realmente, Jesus é o personagem principal da Bíblia. O Antigo Testamento, desde Gênesis, aponta para Jesus. O Novo Testamento apresenta Jesus e o resto do Novo Testamento aponta para o que Jesus havia feito aqui nessa vida. Realmente, é a pessoa principal de toda a história bíblica. Obrigado, Rosana. Agora vamos passar para Beca, depois da próxima leitura. Então vamos ler um pouquinho mais aqui do versículo 26 a 43, e depois, Beca, a próxima pergunta. Irmãos, descendentes de Abraão e todos vocês que temem a Deus, a nós foi enviada a palavra desta salvação. Pois os moradores e as autoridades de Jerusalém, não conhecendo Jesus, nem as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados, cumpriram as profecias quando condenaram Jesus. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo que estava escrito a respeito dele, tirando do madeiro, puseram-no em um túmulo, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E durante muitos dias ele foi visto pelos que o tinham acompanhado da Galileia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas diante do povo. E nós anunciamos a vocês o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo número 2. Você é meu filho. Hoje eu gerei você. E quanto ao fato de que o ressuscitaria dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção, Deus o expressou desta maneira: e cumprirei a favor de vocês as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque tendo Davi, no seu tempo, servido conforme o plano de Deus, morreu, foi sepultado ao lado de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês. E por meio dele, todo que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Portanto, tenham cuidado para que não lhes aconteça o que os profetas disseram. Vejam, ó desprezadores, fiquem maravilhados e desapareçam, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo, as pessoas pediram que no sábado seguinte lhes falassem essas mesmas palavras. Terminada a reunião na sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando com eles, os persuadiam a continuar firmes na graça de Deus. Ok, agora sim, Beca, a pergunta número 9. Na sua mensagem sobre Jesus, o que Paulo disse sobre o papel dos judeus na morte de Jesus? Eu não sei se eu entendi exatamente o que você pediu aqui, mas eu entendi assim, que eles não reconheceram, né, Jesus e nem entenderam as profecias. Eles condenaram Jesus injustamente e pediram a sua crucificação, então cumprindo as profecias, né? Foi exatamente isso. Eles condenaram Jesus, pediram que ele fosse morto. E agora falando sobre profecias, qual foi a relação de Jesus com as profecias do Antigo Testamento?
Jesus cumpriu as promessas feitas a Israel e a sua ressurreição confirmou essas profecias. Ok. E as testemunhas de Jesus e sua ressurreição? Que Paulo comentou sobre isso? Ele foi visto por muitas testemunhas, né? Aquelas pessoas que estavam com ele acompanhando ele, né? Desde a Galileia. Então ele foi visto então por muitas testemunhas que anunciavam a sua ressurreição. Sim, que é um argumento que Paulo vai explicar mais ainda em 1 Coríntios 15, quando ele fala até de mais de 500 testemunhas de Jesus ressuscitado. E o que ele disse sobre 2 salmos que profetizaram a ressurreição e exaltação de Jesus? No Salmo 2, versículo 7, ele se refere a Tu és o meu filho, hoje te gerei. E no Salmo 16, versículo 10, fala, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Ok. E nos 2 casos, ele está ligando esses salmos à ressurreição, exaltação de Jesus. E vamos voltar e ver mais sobre isso num dos desafios adicionais. O único, hoje, parece, um desafio. Ok. Pergunta número 10. Jonathan, o que as pessoas na sinagoga pediram naquele dia? Ele falasse novamente sobre essas palavras no sábado seguinte. Sim, pediu que voltassem na outra semana para falar do mesmo assunto. Então, obviamente, criou bastante interesse, curiosidade, desejo de compreender melhor entre essas pessoas. Mas agora vai passar uma semana até a volta deles para a mesma sinagoga e vamos ver uma atitude diferente depois dessa volta. E agora, lendo um pouquinho mais antes das próximas perguntas, do 44 até o fim do capítulo, diz: no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês. Mas como vocês a rejeitam e se julgam indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nos determinou. Eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, foram para Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Ok, sobre esses últimos versículos do capítulo, a pergunta número 11, José Pedro, no sábado seguinte, como os judeus reagiram ao ensino de Paulo e Barnabé? Quando eles viram, por exemplo, quase toda a cidade se reunindo para ouvir a palavra do Senhor, quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Exatamente. Agora surge esta oposição e nós vamos ver, continuando semana que vem, ou na outra semana, desculpe, no capítulo 14, que nessa região, Paulo e Barnabé enfrentam perseguição muito forte, partindo dos judeus. Ainda não é uma questão de perseguição pelo governo romano, a não ser aquele caso de Herodes no capítulo 12, mas Herodes fez mais para agradar aos judeus, não foi uma coisa oficial, vindo de Roma, por exemplo, mas uma perseguição que vem por parte dos judeus contra Paulo e Barnabé. E pergunta número 12, Bruno, eles mudaram o foco da sua pregação, dando ênfase agora em pregar para quem? Foram para os gentios, afirmando que a salvação também era para eles. Isso, foram para os gentios, que vão
enfatizar agora a pregação para os gentios. Paulo ainda vai pregar para os judeus. Ele vai pregar para qualquer pessoa que aceita a palavra, mas a ênfase vai ser como apóstolo dos gentios. Agora, pergunta número 13. Rosana, qual gesto foi feito por Paulo e Barnabé na saída de Antioquia? E o que significava esse gesto? Eles sacudiram os pés, sacudiram do pó dos pés em sinal de protesto. Significa que eles fizeram como Jesus também havia instruído, né, dos evangelhos, quando eles fossem para uma cidade e a cidade não os recebesse, eles poderiam sacudir o pó dos pés em sinal de testemunha contra eles. Está lá também Mateus 10, 14 e também Marcos 10, 6, 10, 13. E Lucas 10, 10, 10. Pode falar, Lucas, qual? Lucas 10 até o 12. Certo, ok. Então, exatamente isso, que como os judeus daquela cidade rejeitaram Paulo e Barnabé, estão dizendo com isso, estamos livres de responsabilidade para com vocês, até a palavra interessante que falou que eles se julgavam indignos da vida eterna, versículo 46. Quando rejeitaram essa palavra, mesmo eles se exaltando e se achando superiores a Paulo e Barnabé, na verdade estavam se colocando como pessoas indignas da vida eterna. E Paulo e Barnabé dizendo que a culpa não é nossa. E como você falou, uma maneira de mostrar protesto e dizer agora que nós vamos pregar para outras pessoas. E agora, Josias, o desafio da noite, alguns ensinam que Jesus foi gerado pelo Pai, no sentido de ser uma criatura feita por Deus. Eu pedi para responder essa doutrina, especialmente pensando no versículo 33, onde diz, você é meu filho, eu hoje gerei você. Certo. Citando o Salmo 2 e 7, que diz o seguinte: o rei diz, proclamarei o decreto do Senhor. E me disse, você é meu filho, hoje eu gerei você. Nesse caso, esse foi gerado pelo pai, mas no seguinte contexto, a ressurreição de Cristo e a exaltação dele, e não na criação em si. Outros textos na Bíblia confirmam que Jesus é eterno e não uma criatura. Por exemplo, João, do capítulo 1, versículo 1 ao 3, fala que no princípio ele era o Verbo e todas as coisas foram feitas por meio dele. Colossenses 1, de 15 a 17, também fala que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Em Hebreus também, a partir do versículo 3 do capítulo 1, diz que Jesus é o resplendor da glória de Deus e superior aos anjos. Assim, Jesus não foi criado, mas sempre existiu com Deus. E Atos 13:33, ele não contradiz essa verdade. Ok, muito bom. Então, o problema vem justamente nessa questão da palavra gerado, que nós muitas vezes entendemos que um filho gerado pelo pai, no sentido que ganhou a vida, recebeu a vida. Mas no caso aqui, como você bem falou em Salmo 2:7, o ponto não é origem de Jesus, não é nascimento ou criação, mas exaltação, ele sendo coroado para reinar sobre as nações. Aqui, claramente, o contexto fala da ressurreição, da ascensão de Jesus, sendo exaltado junto com o Pai, gerado nesse sentido, não no sentido de ser filho. Hebreus capítulo 1, você falou a partir do versículo 3 e 5, fala sobre esse mesmo versículo de Salmos, mas falando novamente sobre a posição exaltada de Jesus. E o próximo versículo diz que ele deve ser adorado até pelos anjos. Quem recebe adoração é o Criador, não a criatura. Então, todos esses textos mostrando justamente
a exaltação de Jesus e não origem, não dizendo que ele foi criado por Deus. Eu creio que muitas vezes tem usado uma ilustração que vem da política para compreender a ideia. Quem tem idade suficiente para lembrar disso e morava na cidade de São Paulo, pode lembrar de uma época que Paulo Maluf escolheu quem seria o prefeito de São Paulo. Ele foi eleito, mas com aval e todo o apoio de Paulo Maluf, que o candidato que ele escolheu foi Celso Pitta. Então, daria para dizer que Paulo Maluf gerou Celso Pitta. Mas Celso Pitta não era filho de Paulo Maluf e não foi gerado nesse sentido. Caso mais recente, que até para quem não mora em São Paulo, funciona para entender isso, que nós tivemos uma presidente eleita, mas basicamente ela foi escolhida pelo o presidente anterior, que é nosso presidente atual, que poderíamos dizer que Lula gerou Dilma. Dilma não é filha de Lula, mas politicamente ela foi gerada, ela foi basicamente escolhida para assumir essa posição, ganhou a eleição, mas com todo o apoio de Lula. E assim, nesse sentido, Jesus foi gerado, foi colocado numa posição de poder pelo Pai, mas não foi criado. Ele existe eternamente. Ele merece adoração. Ele é Deus. Muito obrigado a todos que têm participado hoje. Que Deus continue abençoando cada um de vocês na sua busca de mais entendimento da vontade do Senhor e aplicando isso na vida, como Deus deseja de cada um de nós.